o fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira, e fizeram cinzas para si. E ao ouvirem a voz do Senhor seu Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo, e me escondi. E Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e aí eu comi. Então o Senhor disse à mulher: o que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente que me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Colocarei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu disse que não era para comer, maldita é a terra. Por sua causa, em fadigas, você obterá dela o teu sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Amém? Sente-se aí, por favor. Irmãos, é uma passagem, eu tenho certeza que vocês leem a Bíblia, estudam, muito conhecida. E talvez alguém diga assim: o porquê deste texto, ou dessa leitura até um pouco extensa, um culto de ensino voltado a uma passagem de libertação, um tema, um viés de libertação. Haja visto que quando nós paramos para olhar a palavra libertação, é um libertar em ação. É um andamento de procurar ser liberto. Quando você olha lá no livro do Gênesis, capítulo número 1, os primeiros versículos, você vai ver a narrativa de Moisés dizendo da seguinte forma: a terra, criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. E no discorrer do texto, você vai ver que, ao abrir da boca de Deus, Deus começa a dizer: haja. A palavra haja significa passe a existir a partir de agora. O abrir da boca de Deus se tem pelo mover do seu Espírito. O mover do seu Espírito representa a sua presença no ambiente. E eu quero que você lembre que a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada, mas porque Deus chegou, o seu Espírito começa a se mover, ele começa a liberar a palavra. E aonde tem a presença dele, onde tem ele, onde tem a sua palavra, algo vai acontecer. Então, a partir de então, nós já entendemos que aonde Deus chega, e na vida de quem ele chega, tem milagre, tem cura, tem restauração, há uma nova história. O novo nos faz esquecer que o velho existiu e nos faz nos libertar, desapegar do velho. Então esse Adão não existia, por quê? Porque primeiro Deus vai trazer beleza para aquilo que não tem. Primeiro Deus vai criar um lugar, o Éden. A palavra Éden significa, entre muitos dos seus significados, significa pureza, santidade e inocência. Deus cria tudo na sua santidade, na sua pureza, na sua inocência. E agora diz o texto, e agora o Senhor Deus resolveu criar o homem. Reuniu ali o céu, a trindade, e disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem olhar para esse ser que eu vou criar agora, que nós vamos criar, tem que ver o refletido que nós somos nele. Então o homem foi criado na imortalidade espiritual.
O homem foi criado dentro de uma santidade suprema, soberana. E Deus agora vai lhe outorgar responsabilidades e vai lhe dar honras. Responsabilidades, cuidar de tudo que Deus havia criado. Honra, dar nome aos animais que Deus havia criado. Só que tudo que Deus dá tem um limite. Tudo que Deus dá, Ele coloca regras. Deus olha para Adão, porque a responsabilidade estava sobre Adão. E diz para Adão, olha, você pode comer de tudo, você vai dar nome aos animais, você vai cuidar do jardim. Haja visto a paisagem maravilhosa, era o paraíso. Tudo isso aqui está nas tuas mãos, Adão. Só tem uma coisa, Adão, que eu vou lhe dizer. Da árvore que está lá no meio do jardim, meio é lugar de controle, meio é lugar de equilíbrio, meio é lugar de decisão. É Deus dizendo, lá naquela árvore você não toca. Não coma do fruto da árvore do conhecimento, da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer dela, você vai morrer. Adão entendeu. A palavra Adão vem de Adamo. Adamo vem de avermelhado, da cor do barro. Era Deus lembrando de onde ele foi criado, de onde Adão foi gerado. E Deus está dizendo, eu te formei, então faça o que eu estou falando. Ok, tudo certo. E a Bíblia vai dizer que agora todos os animais têm a sua parceira. O animal macho tem a sua fêmea. E Deus vai olhar para Adão. Olha a preocupação de Deus, porque o texto vai discorrer, você conhece a Bíblia, que tudo que Deus faz, no crescimento, no aparecimento da natureza, na reconstrução, na coisa nova que Deus está criando, a frase termina dizendo, o verso termina dizendo, e viu Deus que era bom. Só que Deus olha para Adão e vê que Adão está sozinho, e ele vai dizer, não é bom que o homem fique só. Deus está preocupado com a solidão que o homem pode ter. Em meio a tudo que Deus criou, ele está prestando atenção que o homem pode se sentir só. Por quê? Porque o animal macho tem a fêmea para procriar, para namorar, para divertir, para passear para lá e para cá. E o homem não tem. Então agora Deus vai dar um sono no homem. Por que Deus vai dar um sono no homem? Para o homem não dar opinião daquilo que quer. Oh, glória! Aleluia! Aí a Bíblia diz agora que da costela do homem, de Adão, Deus cria o outro ser. Se tudo que Deus faz é maravilhoso, então a mulher é maravilhosa. Fez. E quando desperta, o homem diz, aqui está, osso dos teus ossos, carne da tua carne. Essa aqui é a tua mulher, Adão. Enche a terra e procrie. O que Deus está dizendo? Tenha prazer, seja alegre, namore, abrace. Não tenha mais solidão, viva feliz, administrando o que eu coloquei na tua mão. Fazendo o que eu te mandei fazer e cuidando da tua mulher. Pronto, estava tudo bem. Só que a Bíblia vai dizer que o diabo, ele nunca desiste, né? Se tem uma coisa que a gente pode até dizer, entre parênteses aqui, né? Que é louvável no diabo, é que ele nunca desiste. Diferente de alguns crentes nos dias atuais, que qualquer problema já quer parar. Qualquer luta já quer regredir, retroceder, desconverter. O diabo, ele nunca desiste. E você com certeza já deve ter lido a Bíblia. Se porventura esquecer, eu quero te ajudar a lembrar, fazendo uma retrospectiva bíblica. Qual é o futuro da igreja? Se permanecer firme, céu. E qual é o futuro do capeta, do inferno, do diabo? Já está decretado, lago de fogo e enxofre, acabou, não tem mais chance. Já tendo um futuro decretado que é derrotado, mesmo assim ele não desiste. E nós, com o futuro garantido que o evangelista João escreve no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1, Jesus dizendo para os discípulos, dizendo, olha, não perturbe a vossa mente, não fique perturbado não, credes em Deus, credes também em mim, porque lá na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito, eu vou para lá preparar-vos lugar, mas eu virei para vos buscar, para que onde eu estou vocês estejam também. Aleluia, a igreja já tem certeza que aqui é momentâneo, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Eu tenho um pastor amigo meu que prega também, que ele diz assim, nós somos extraterrestres, e eu concordo com isso, nós somos fora da terra, nós não somos da terra, então não é para se apegar com coisas aqui. Aleluia. Era para Adão entender
isso e vivenciar isso. A imortalidade ali era espiritual, não era física, era espiritual. Por que Deus não queria que cada um comesse do fruto? Porque o diabo, ele não faz nada daquilo que nós não gostamos. Ele nos provoca naquilo que nós queremos. O diabo, ele não traz para você algo que você vai rejeitar logo de cara. Ele traz algo que vai te deixar balançado. Aonde é que o diabo trabalha? No ego. O diabo nunca vai trabalhar em outra coisa a não ser no ego do ser humano. Então, o nosso maior inimigo não é o diabo. Espera aí, pastor, que negócio é esse? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É você que toma a decisão se vai para o céu ou se não vai. Mediante o quê? As suas atitudes. Interessante é que Deus não te obriga a nada. Jesus vai dizer e vai falar a seguinte fala, e virou versículo. Se alguém quiser vir após mim, se quiser, não é obrigatório. Aí ele começa a apresentar as regras. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e depois me siga. Quiser vir, se não quiser, fica aí. Porque se for para vir do jeito que você quer, é melhor que não venha. Já que veio, então já vem negando a si mesmo. Já vem quebrando todo o protocolo que tu tinha, hereditário, ensinado, que papai ensinou, que vovô ensinou para a mamãe, tataravó ensinou e chegou em você. Quando chega em Cristo, larga tudo. Aí é difícil. Aí é complicado. Por quê? Porque o ser humano chegou numa situação tão gradativa que tudo ele acha que é certo. Esqueceu da Bíblia. Nós estamos vivendo isso nos dias atuais. Como eu disse, eu pastorei só há 15 anos. Tem pastores aqui com certeza que tem muito mais tempo que eu. Mas eu já vivi muita coisa que eu fico observando. Como é? E o ser humano não entende que isso está errado. A Bíblia é o manual da igreja, irmãos. A Bíblia é o manual do crente. Você está triste? Leia a Bíblia. A Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Você está angustiado? A Bíblia diz, clama ao Senhor no dia da tua angústia. Aleluia! Você não sabe o que fazer? Jeremias 33:3, clama a mim e eu vou lhe responder. Eu vou lhe anunciar e revelar coisas ocultas que tu não sabe e não conhece. Pastor, eu não sei como parar de pecar, eu não quero pecar, mas quando eu vejo, já pequei. Paulo é humano, ele vai dizer, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu já fiz, já estou fazendo. Então o que eu preciso? Da graça. O próprio Cristo disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, irmãos, a questão não é não ser fraco, a questão é ser fraco e achar que a fraqueza é para eu parar. O anormal é isso, querer parar na fraqueza. Aí o povo diz por aí, pastor, é porque a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. É a palavra do Senhor que nos fortalece. E a Bíblia vai dizer agora que esse Satanás que é invejoso, começa lá no céu a inveja, né? Primeiro ele foi criado como querubim ungido, gerado por Deus na fala, na palavra. Querubim ungido, você vai ver isso em Ezequiel capítulo de número 28. Ali é uma forma de uma figura alegórica, uma forma alegórica, falando sobre um rei, mas também falando sobre Lúcifer. No dia em que foste criado em meio às pedras afogueadas. Sabe o que é pedra afogueada? Fogo. Sabe o que é fogo diante de Deus? A presença dele, a aprovação dele, a glória dele, a unção dele, todo o mover dele. No dia em que foste criado no meio das pedras afogueadas. Lúcifer, aquele que brilha, aquele que reluz. Eu fui criado dentro da Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. Hoje eu tenho 43 anos. Estou na Brasil para Cristo há exatamente 21 anos, o tempo que eu me casei, o tempo que eu tenho de casado. Porém, eu fui criado na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, no tempo da rigidez. Podia nada a Assembleia de Deus. Tudo era pecado, tudo. Aí o povo diz, vai voltar nesse tempo. Esse tempo já passou, mas era o tempo que a gente aprendia a viver santidade. A gente aprendia a andar na Bíblia. A gente não via jovem querendo namoradinha, a gente via jovem querendo Bíblia. Porque o dia que ele quisesse namorar, a mãe dizia para ele, não serve regra, palavra. E eu aprendi, a minha avó dizendo para mim, a minha avó dizia para mim, quando eu estava com uns 12 anos já, quase 12 anos, né, naquela puberdade, querendo conhecer as menininhas, querendo aproveitar disso, daquilo, ela falou para mim, cuidado porque o diabo vai te pegar.
O diabo vai te pegar. E ela sempre disse para mim, sabe quem o diabo é? O diabo, ele foi líder do louvor no céu. Eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, como assim, vó? E eu pensava, minha avó não está bem, eu falando essas coisas, que o diabo regeu o coral do céu. Mas quando você vai ler a Bíblia, aí eu entendi o que ela queria dizer. Ela estava achando uma forma mais fácil de me fazer compreender. Quando você lê a Bíblia em Ezequiel capítulo 28, você vai ver que ele foi criado no meio dos símbolos sonoros. O que é símbolo sonoro? Barulho de música. Então você vai entender que quando esse querubim ungido se movimentava no céu, Lúcifer, o céu parava, todos paravam para olhar aquilo, obra de Deus. Só que a Bíblia diz, e Ezequiel vai confirmar dizendo, foste criado no meio de símbolos sonoros, no meio do barulho, da harmonia do céu, que coisa linda, até que foi achada iniquidade em ti. Por quê? Porque ele reuniu até essa parte dos anjos. O diabo é tão terrível que ele conseguiu criar divisão no céu. E o que tem a ver com libertação? A questão de ser liberto não é aceitar Jesus, pronto, estou liberto. Não, é uma busca cotidiana. É uma renúncia todo dia. O céu é tomado à força, meu irmão. É a Bíblia que diz. Em outras versões mais atuais diz que o céu é tomado na violência. Sabe o que é isso? Eu tenho que brigar comigo mesmo, não é com o irmão não, é comigo mesmo, é contra a minha própria carne. A carne está dizendo, fica em casa. Não, eu tenho que ir para a igreja, tem culto. A carne está dizendo, vai descansar. Meu descanso é no céu, não é aqui. Aleluia. A carne está dizendo, desiste, não posso desistir, porque ele não me deu um espírito de covardia, e nem para retroceder, ele me deu um espírito de coragem. Aleluia. Oh glória. O que é que tem acontecido com a igreja? E quando eu digo igreja, eu não falo de placa, eu não falo de denominação, eu não falo de estatuto da terra, eu falo de um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. O que é que tem acontecido com a igreja? Tem perdido a sua identidade dentro da casa. É igual aquela mulher, a parábola da mulher da dracma perdida. Onde que ela perde o valor? Dentro de casa. O problema nosso não está fora, está dentro. Porque fora a gente sabe que tem o diabo, tem a pornografia, tem as propostas, tem todo o engano. O nosso problema é dentro, que a gente vem para dentro trazendo coisa de fora. A questão não é tirar o povo do mundo, tirar alguém do mundo é fácil, irmão. Fazer um culto voltado com a temática, dar um lanche e traz o povo tudo aceita Jesus no dia. O problema não é tirar o povo do mundo, o problema é tirar o mundo do povo. Esse é o problema. O problema não é trazer o fofoqueiro para a igreja, o problema é fazer o fofoqueiro parar de fofocar, mediante a palavra. Essa é a questão. Deus, ele não quer te encontrar só no culto como esse aqui, não. Deus, ele quer que todo dia, quando você levanta e abre os olhos, respira, você lembra que é mais um dia para guerrear. Oh, aleluia! Esse Satanás não desiste, ele se apresenta a Eva, abrindo a boca de uma serpente e conversando com a mulher, e dizendo para a mulher, é verdade que Deus disse que não pode comer nada? Como é que o diabo vem? O diabo não vem apresentando o pecado. O diabo vem dizendo que o pecado é lícito. É isso que a gente tem visto nos dias atuais. Igrejas neófitas, igrejas fracas de palavra, igrejas que têm muito movimento, mas não se movimenta para adorar. Igreja que gosta de tudo, mas não gosta mais da presença. Igreja que rodopeia, cai e fica lá passando mal. É um poder que derruba, mas não converte. Eu sou pentecostal, a igreja que eu pastorei é pentecostal. Eu gosto. Preguei numa vigília de sábado para domingo, o diácono Paulo estava comigo também. Era para ser uma mini vigília, virou uma vigília com a emenda no outro dia. Muita glória, mas mediante a palavra. É a palavra que gera, que transforma, que lapida, que revela, que abate, que envia, que capacita. É a palavra. Se não for a palavra, não serve, irmãos. E não existe revelação maior ou melhor ou mais evidencial que a palavra. A palavra é inspirada por Deus, divinamente inspirada por Deus, para redarguir, exortar, admoestar, trazer o homem e a mulher para
para o centro da vontade de Deus. A palavra é tão importante que o salmista, no capítulo de número 119, versículo de número 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, ó Senhor. Ela é tão importante que o mesmo capítulo, o mesmo salmista, no versículo de número 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quer parar de andar em trevas? Ande pela palavra. Aleluia! Como é que o diabo seduz a mulher? Palavra. E o que a gente vê aqui? Justamente o que o Paulo vai falar para Timóteo, quando Timóteo está sendo oprimido dentro da igreja. O problema de Timóteo foi numa igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não aceitou Timóteo, porque Timóteo era um jovem pastor, mas trazendo uma novidade do evangelho cheio da glória de Deus, oriundo em Paulo. E aí Timóteo chega pregando contra tudo que é ensinado nas sinagogas. Timóteo chega pregando que só Cristo é o Senhor, não é império, não é homem, não é governo nenhum. E aí os anciãos, os mais antigos da casa, se levantam contra Timóteo para o oprimir. Timóteo se sente oprimido com medo do povo. Aí Paulo está preso e está escrevendo 2 cartas para Timóteo. E numa delas, Paulo vai lembrar para Timóteo: ei, peraí, Timóteo, deixa eu te lembrar uma coisa. Eu orei por você, eu estendi as minhas mãos sobre você. Você tem uma linhagem de fé, porque a tua avó tem e a tua mãe também. Ou seja, você precisa da continuidade daquilo que você já recebeu. Desperta o dom de Deus que há em você, Timóteo. E ele vai continuar dizendo: olha, sofre pois comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. Porque nenhum soldado em serviço se embaraça com coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para o exército. Sabe o que Paulo está dizendo? Vou aqui parafrasear e vou também agora fazer você entender melhor, falar de uma forma mais fácil para um entendimento melhor. Paulo está dizendo: eu estou preso, eu estou aqui como libação. Paulo vai dizer: eu já fui dado como libação, eu sei que eu vou morrer, mas eu acabei a carreira, combati o bom combate, mas eu ainda tenho fé guardada. Oh, glória! Paulo está dizendo para ele: isso daí que você está passando é leve. Paulo vai escrever essa carta também dizendo: isso que você passa, essa leve e momentânea tribulação, não se compara com o eterno peso da glória que há de ser revelada. Oh, aleluia! Não sei se você consegue me entender, irmãos. O céu é preparado para nós, é para você, aleluia, aleluia. Eu não costumo fazer muito isso, mas vamos fazer aqui. Dá uma olhadinha para o lado, para o irmão que está perto de você, uma irmã, fala para ele, fala para... O céu está preparado para você. Fala para ela aí. O céu está preparado para você. Agora segura com carinho na mão dele, dá uma sacudidinha e fala: então, por favor, não desista. Não desista. Oh, glória! Venha o que vier, não pare. A mulher parou para ouvir. Nosso maior problema é ouvir que não é para ouvir. Aí a Bíblia diz que ela vai dar assunto para o diabo. Se tem uma coisa que a igreja precisa parar de fazer nos dias atuais, é dar ibope para o diabo. É isso aí, é o demônio. E não é Deus fazendo. É Deus fazendo. Mas espera aí, mas o diabo está ali. Sim, Deus usa até o diabo para nos aproximar de Deus. Porque Deus se conhece, me conhece. Deus sabe que se alguns crentes, ele dá o carro que o fulano quer, nunca mais ele volta na igreja. Então vai andar a pé. Deus sabe que se der o emprego que alguém quer, não vem para a igreja. Porque estou trabalhando demais. Então vai ficar desempregado um tempo. Até entender o propósito. O propósito não é o que ele tem para me dar, o propósito é o que ele é. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que essa mulher escuta tudo o que ele fala e começa a conversar, porque o diabo ele não se apresenta como demônio, senão você vai sair. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. E a minha avó sempre me dizia, nas palavras dela: nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Chega de mansinho, parecendo que é coisa de Deus. E geralmente a igreja neófita acha que tudo que é bom é Deus. Aí é gostoso, é Deus. Aí é bonito, é Deus. Quem está solteiro ainda, quando vê a bonitona chegando perto, piscando o olho, eita, é Deus, e não é laço. Cuidado. A minha avó sempre dizia para mim, eu falava: vó, mas é gatinha. Ela dizia: gatinha arranha.
arranha, a gatinha arranha. E tem momento que se a unha dela pegar numa veia mortal, mata. Cuidado, irmãos. Aí a Bíblia vai dizer agora que ela para e começa a escutar, e o diabo começa a ter um diálogo. Sendo que Deus vinha se encontrar com Adão todo caído de tarde. Olha que Deus maravilhoso. Deus cria um ambiente, prepara um lugar paradisíaco, coloca o homem para administrar aquele lugar, e além disso ainda vem todo dia de tarde encontrar com o homem. Por quê? O que Deus quer? Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade. Deus quer aproximação. Deus não quer ser um Deus que apenas eu lembro dele na quarta-feira, na quinta-feira, no dia que tem culto, venho aqui e digo, aleluia, estou aqui, Senhor, muito obrigado. Tá bom, vai para casa agora e acabou. Não, Deus é um Deus que quer se comunicar com você, ter relacionamento, ter intimidade, a ponto de você chamar ele de paizinho querido. Aleluia! Eu fui pregar em Aracaju, capital do Sergipe, era para ficar 15 dias, fiquei 34 dias pregando lá, um conhece, indica para o outro, e vai pregando, e aí eu conheci, fiquei hospedado na casa de um casal de pastores, eu, minha esposa e minha filha, na época só tinha a menina, o menino não tinha nascido ainda, e aí eu fiquei observando aquela pastora, ela não gosta nem de ser pastora, ela não me chama de missionária, ela é baixinha, 1,5 m, bem pequenininha, e aí ela ia, tudo que ela ia fazer, ela conversava com o Espírito Santo, e eu observando ela. Aí um dia a gente ia sair, eu ia pregar numa tarde da bênção, de lá a gente ia conhecer um outro lado, que é uma cidade praiana, que tem muita praia, eu ia conhecer o litoral, e aí ela falando, eu preciso achar a chave do carro, não sei onde coloquei, ela parou na pia, parou de lavar a louça e disse, Espírito Santo, onde está a chave do meu carro? E eu fiquei olhando para ela, tomando café, olhando para ela. Ela parou, 5 minutos, ela deixou assim, a louça parou, falou, obrigado, Espírito Santo. Foi lá dentro, daqui 2 minutos ela voltou com a chave. Aí eu perguntei para ela, eu falei, o Espírito Santo falou para a senhora, pastor, onde estava a chave? Falou, o Espírito Santo falou para mim, você colocou embaixo do travesseiro e caiu por detrás da cama, está lá. E aí eu fiquei olhando, eu pensei que eu orava. A mulher está lavando louça, está conversando com o Espírito Santo. Enquanto tem mulheres que estão lavando louça e estão reclamando, murmurando. Ai, que tanta louça, ai, que casa é essa, ai, porque eu não quero. E ela está conversando com o Espírito Santo, perguntando para ele, amigo, doce Espírito Santo, pode me informar onde está a chave? E quando encontro a chave, obrigado Espírito Santo, eu te amo. Aí eu comecei a entender o que ela está entendendo da Bíblia, o que Jesus disse. Eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai que envie o Consolador, o Espírito Santo da promessa e da verdade. Ele habitará em vocês. Oh, aleluia, está aí, irmão, dentro de você. Você não precisa desesperar. Você não precisa olhar para um lado e para o outro. Você não precisa de profeta com a mão na tua cabeça. Você só precisa ter relacionamento com Ele. Ele me camando, orabai, Assúria. Está sentindo a presença dele aqui? Ele está presente nessa casa. E eu vim aqui nessa noite só para dizer para você: seja dependente dele. Ele me comando, orabai, Assúria. Você só precisa dele. E a mulher tinha tudo que Deus tinha entregue. Só que o diabo está dizendo, é verdade que Deus disse comer de tudo, não pode comer de nada? O diabo quer ver se a mulher entendeu qual é o tipo de proibição. O diabo é assim. O diabo ele não tem muito poder, mas ele tem um certo poder. Porque a Bíblia diz que todo poder foi entregue a Jesus, e toda autoridade. Mas o diabo é sagaz, perspicaz e estrategista. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é ter estratégia. Coisa que muito crente perdeu. Tem muito crente que não tem estratégia, é um crente bagunçado. Não tem cronograma de adoração, não sabe como que faz para começar. O que começa não termina. Eu costumo dizer isso por aí, vou dizer aqui também. Tem crente que o diabo nem quer ele. Nem o diabo quer ele. Que é tão bagunçado que o diabo se afasta. Outro dia eu falei para a menina que trabalha comigo, eu falei, tem gente que deixa o diabo endemoniado. O ser humano é ruim demais. Que isso, pastor? É heresia? Não, não é. Porque o diabo, ele só entra naquilo que você dá brecha. Ele apresenta a proposta. Se tu for seduzido por ela, já era. Acabou. E vai ficando bom, vai ficando gostoso. Daqui a pouco ele próprio te acusa. É isso que o diabo faz. Então, foi Deus disse que não pode comer nada? Não, a gente pode comer das árvores sim, só não pode comer daquela árvore ali, ó. Por quê? Porque é a árvore do conhecimento. E Deus disse que a gente comer, morre. Aí lá vem o diabo. Não é bem assim. É o que a gente tem ouvido nos dias atuais.
Você conversa com alguém que caiu, que fez coisa errada, e vem conversar. O que aconteceu? Não, é porque falaram para mim que não tinha nada a ver, pastor. Que não é bem assim. Disseram para mim que hoje em dia eu posso praticar o ato sexual antes de casar. Disseram para mim que hoje eu posso escolher se quer ser homem ou quer ser mulher. Disseram para mim que eu tenho liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade que eu posso fazer o que quero. A Bíblia, e eu fui ler na Bíblia, pastor. A Bíblia diz mesmo que Deus não nos obriga a nada, exatamente. Mas vamos ler a Bíblia, vamos. Primeira carta do apóstolo Paulo da igreja em Corinto, capítulo de número 6, versículo de número 12. O que diz lá, pastor? Lá diz assim, Paulo dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas em todas me convém. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu posso fazer o que eu quiser. Só que tem coisa que não cabe mais em mim. Oh, glória! E quem é que convence a você que você não precisa mais daquilo? Não é um pregador que fala bonito, não. É o Espírito Santo. Ele é que convence o homem e a mulher do seu próprio pecado. Aí a Bíblia vai dizer agora que essa mulher entrega o que ela entendeu. Não posso, senão vou morrer. E aí o diabo está dizendo, não, não é bem assim não. Na verdade, o diabo ele disfarça mentira com a falsa verdade. E tem muita gente ouvindo falsas verdades, achando mentira disfarçada de falsa verdade, achando que é verdade. Sabe o que é essas mentiras disfarçadas de falsa verdade? É o tal do revelador que revela no Facebook. Eu tenho uma revelação profunda para entregar. Aí fica 300 pessoas assistindo aquilo. E Deus está me dando uma letra, e outra letra, e outra letra, e outro número. Oh, irmãos. Uma irmã, eu conto isso, onde passo, vou contar aqui também. A irmã me procurou dizendo, pastor, não teve culto aqui. Eu fui no culto acolá. Falei, ai, que bênção, e foi bom o culto. Foi muito poderoso, tinha um pregador lá, usado. Ele pregou em qual texto? Eu não lembro, não. Na verdade, ele nem leu direito. Mas ele foi muito usado. E qual foi a forma que Deus usou ele, minha irmã? Ele começou a dizer uma letra, disse outra letra, apontou para mim, formou o nome do meu marido que não é crente, pastor. Depois ele olhou para mim e começou a falar um número, outro número, o número do meu CPF, pastor. É Deus. Eu falei, não é, isso é problema mental da senhora. Porque se a senhora precisa de um profeta para revelar o seu CPF, a senhora está com problema mental, esquecimento. Se precisa de alguém de dizer o nome do seu marido, a senhora não sabe, é Agapop. Banalizou, as coisas estão banalizadas. Tem culto que não é mais culto, virou stand-up. Não tem mais presença, é comédia. E nós precisamos voltar para as raízes da Bíblia. São as raízes que nos faz ficar firme, aleluia. Você já reparou em árvore grande, bonita? Olha a raiz dela, é grossa e profunda. E quando alguém tenta movimentar ela, arranca pedaço de outro lugar. Não dá para tirar quem tem raiz. Aleluia, oh glória, a tua raiz não é momentânea, a tua raiz é profunda, enraizado no Cristo que é a rocha inabalável, é aquele Cristo que olhou para Pedro, o Pedro desmotivado, o Pedro angustiado, que negou Jesus 3 vezes, mesmo dizendo que não negaria, e agora Jesus olha para ele e diz, tu me amas, Pedro? Eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. Tu me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, tu sabe que eu te amo. Sabe, Pedro, quem és tu? Tu és Pedro, do termo pedra, ou seja, pedra pequena, brita, e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo pode fazer o que quiser, se o crente é enraizado em Cristo, não vive de proposta, vive em propósito, não vive de mesa, vive de alimento, que é a palavra. Aleluia, oh glória. Como é bom servir a Jesus de verdade. Mas a mulher foi seduzida, para a gente caminhar para terminar aqui, fazer a conclusão. Ela foi seduzida e comeu do que não era para comer. E não se conteve em comer, serviu o esposo. Porque o pecado assim, ele não pega só um. Ele inflama os demais. Teria que ser inflamado da glória, mas muitos crentes andam inflamados do pecado. Tem muitos crentes que têm pecadinho de estimação. Passa a mão na cabecinha dele, isso aqui é meu. Até aqui você vem, Jesus, daí para cá não. O quarto tem coisas escondidas no sentido espiritual.
Eu gosto do livro de Cantares de Salomão, porque muitos usam para ministrar para encontro de casais. É bom também. Mas tem um capítulo nele que diz lá: eu levantei de madrugada e procurei no meu leito, no meu quarto, na minha cama, o meu amado, e ele não estava. Quarto, intimidade. Leito, profunda intimidade. Amado Cristo, amada igreja. A igreja tem perdido a intimidade com o amado. Aí mantém a porta do quarto fechada, disfarçando uma intimidade mentirosa. Porque quando se abre a porta do quarto, revela que o amado não está mais lá. É igual aquele homem escolhido por Deus, Sansão, uma força sobrenatural, a presença de Deus sobre ele. Mas foi brincar com Dalila, foi se envolver com Dalila. A Bíblia diz que ele deitava sobre o colo de Dalila e Dalila fazia carinho na cabeça dele. Pare, irmão, de brincar com o pecado, não brinque. Quem brinca com o pecado se arrebenta. Brincou e não conseguiu guardar segredo. Porque quem tem segredo com Deus não pode brincar com o diabo. Porque uma hora o segredo vem à tona. E Dalila começa a perguntar para ele: o que faz você ter essa força? Por que você é forte? O problema de Sansão começa já quando ele vai ao encontro da família. No meio do caminho sai um leão. Ele mata o leão, deixa o leão morto e vai. Quando ele volta, o leão continua morto. Em vez dele passar de longe, porque é nazireu de Deus, não pode tocar em nada podre, nada morto. Ele tem a curiosidade de lá ver o morto. Quando chega no meio da carne podre, ele vê um favo de mel. E ele pega o mel. Não se suje com aquilo que não é para você. Não toque naquilo que Deus não quer que você toque. Se Deus disse para você não vá, não teme, não vá. Se Deus disse para você espera, espera. Porque o esperar de Deus não é igual esperar por aí de muitos lugares que você espera e ninguém te atende, não. Esperar em Deus é o que diz o Isaías, o profeta Isaías, no capítulo de número 40. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, voarão com asas como águia. Oh, aleluia! Mas essa mulher come do fruto e chama o marido: vem cá, não. Come também porque é gostoso. Mas peraí, não é Adão que Deus olhou para eles? A responsabilidade está em você. Sabe o que representa o Adão aqui? O sacerdote da casa. E agora eu vou me direcionar a varões que aqui estão. Você é o sacerdote do seu lar. Tenha hombridade de Deus. Hombridade de Deus é saber dar limite naquilo que entra e naquilo que não pode entrar. Não porque em todo mundo está fazendo isso. Você não é todo mundo. Mas o amigo deu certo, para você não serve. Aí outro dia o varão falou para mim: pastor, como é que vai ser então? Então eu vou ter que andar igual o santarrão na rua, vou ter que me afastar dos meus amigos? Não, pelo contrário, meu irmão. Pega um recipiente, um copo, enche ele de água e põe óleo. Estão no mesmo recipiente, mas você sabe quem é óleo e o que é água. Quem tem raiz com o Senhor não se mistura, mesmo estando no mesmo ambiente. Oh, glória! Aleluia! Tem prova bíblica disso? Tem. Daniel foi levado com seus amigos para a Babilônia, só que a Babilônia não entrou em Daniel. E Daniel está dizendo: eu estou aqui, mas eu não como do que vocês comem e não bebo do que vocês bebem. E acabou. Aí a esperança está dizendo: eu vou morrer, vou perder minha cabeça. Que negócio é esse? Eu só como legume. Isso aí eu não como, não. Por quê? Porque o que eles serviam era oferecido a deuses pagãos. E o que Daniel está dizendo: vou comer legume, é o que é gerado na terra, a produção que Deus faz germinar. Eu prefiro Deus. É igual a música do cantor Thales Roberto, já escutou? Todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Então você não vive de resto de culto, meu irmão. Cada dia é um novo culto que tu tem que apresentar. É porque o culto passado eu senti Deus. E hoje, está sentindo o quê? Tem que ser todos os cultos. Todos os dias. Em todo o tempo. Salomão, o sábio, o mais sábio de todos, escreve em Provérbios dizendo, em Eclesiastes, melhor dizendo: em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes. E nunca, jamais, falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes na Bíblia significa vida espiritual. Óleo na cabeça, a unção da presença de Deus. Quem tem a unção faz a diferença. Aleluia.
A mulher leva para Adão, Adão come e está tudo certo, né? Comemos. Só que aí lá vem Deus. O primeiro sinal que alguém não está bem com Deus é fugir da presença de Deus. Eu sempre digo na igreja que pastorei, Diácono Paulo está aqui, sabe muito bem disso. Quando um varão não consegue me dar a paz do Senhor, não me olha nos olhos, tem um problema. Tem algo errado. Pode, Senhor, pastor. Ou então acaba o culto, é o primeiro que sai correndo. Já fica na porta, dá a bênção apostólica aí, vai embora. E geralmente os cultos que a gente tem lá de ensino, no final sempre tem um café. O café já é estratégico, é para segurar alguém. Que eu já fazer o raio-x do povo. Mas um sempre corre, sai pela tangente. Adão, a Bíblia diz que quando eles comem do fruto, tanto ele como mulher, seus olhos se abrem. Esse é o mal de muita gente nos dias atuais. Não! Outro dia eu conversei com alguém sobre isso. Um pastor, um líder, um homem, um conhecimento profundo das Escrituras. Foi fazer um curso de teologia aí, não sei com quem, e falou para mim, pastor, agora os meus olhos se abriram. Eu falei, você estava com o olho fechado, varão? Estava, pastor. Nossa, eu estava muito enganado. O sistema da igreja nos prende. Agora os meus olhos se abriram. E o que você viu com essa abertura de olhos? Eu entendi que eu não preciso estar lá grudado em pastor, não. Eu não preciso estar lá enfiado na igreja, não. Eu falei, então você tem que ir para o inferno. Por quê, pastor? Eu falei, porque você já sabe muito bem que nós somos membros de um só corpo. Isso aí eu já sei, preguei muito isso. E não vive. Não adianta pregar e não viver. Deixa eu te dar um exemplo muito claro aqui, muito até fraquinho, mas para você entender, muito simples. O teu corpo aí, tu consegue vir para cá e deixar o teu pé em casa? Não, pois é. O teu corpo precisa estar completo. E no dia que algum membro do teu corpo não funciona, todo o corpo identifica que tem um membro não funcionando. E a cabeça manda mensagem para o corpo dizendo, a mão esquerda não está funcionando. Trazendo para a igreja, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Quem são os membros? Somos nós. E quando você vem para o culto, mas fica imóvel aí, não faz nada, o cabeça que é Cristo começa a dizer, tem alguém errado no meio do corpo. Eita, glória. Por isso que existem membros que precisam ser amputados. Porque o corpo não vai morrer por causa de um membro que não se movimentar. Pegou isso aqui? Pegou? Aleluia! O que é que Deus está falando agora para esse ministério? O que é que Deus está falando para essa casa ministerial? Não é por causa de poucos que não creem que Deus vai deixar de mover. Não é por causa de alguns incrédulos que Deus deixará de fazer. É igual Zacarias, sacerdote, esposinho de Isabel, velhos em idade, loucos para ter um filho, mas não tem. Aí estão lá em Lucas capítulo 1, na hora do incenso, hora da adoração, hein? Zacarias está lá. Aí a Bíblia diz que de repente, o arcanjo Gabriel aparece e diz, Zacarias, eu vim por causa das tuas orações. A tua mulher vai ficar grávida. Era para o homem pular, meu irmão. Tua mulher vai engravidar, vai gerar um menino, um homem, macho. E tu dará o nome dele de João o Batista. Porque ele vai batizar o povo, será grande entre os homens da terra, nascido de mulher. E tem mais, converterá os corações dos rebeldes, preparará o caminho do Salvador e será cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mulher. O que Zacarias faz? Um sacerdote, um líder, o que ele faz? Impossível, o tempo já passou. Não tem mais, eu sou muito velho e ela então nem se fala. Não tem como. O que o anjo fala para ele? Eu sou Gabriel. Vim da parte do Senhor para lhe entregar essas boas novas. Mas já que tu não crê, ficarás mudo até o dia que se cumpra aquilo que o Senhor me mandou falar. O que o anjo está dizendo? Independente de você crer ou não, a mensagem foi entregue e vai se cumprir. Oh, aleluia! É o que Deus está dizendo para nós aqui hoje. Se fulano não veio, ciclano está de bico porque o pastor deu uma bronca, fulano disse que não quer mais nada, o Senhor está dizendo, não tem problema. Interessante que Deus não mata esses não. Deus deixa eles na igreja para ver o que ele vai fazer. Por quê? Porque Zacarias vai ver a barriguinha crescendo e ele está mudo. É bom que Deus não deixa mais nem opinar, vai ficar mudo, mas vai ficar vendo. A barriga está crescendo e o próprio texto vai dizer que quando chega no 5º mês para o 6º mês,
A mulher começa a salmodiar dizendo: o Senhor me visitou no meu opróbrio e me deu alegria. Aí o mesmo anjo Gabriel vai lá na Galileia, entra dentro de um quarto de uma moça chamada Maria e diz para ela: agraciada és tu. Eu não mereço essa saudação, humildade. E o anjo diz para ela: ei Maria, tu foi escolhida para gerar no seu ventre um menino, colocarás o nome dele de Jesus, porque ele é o Messias, o desejado, o Salvador da humanidade. Diferente de Zacarias, ela quer aprender, ela não duvida. Me explica como é que é isso, eu quero aprender, porque eu não deitei com o homem ainda, estava sendo despojada por José, que é a linhagem de Davi. Aí a Bíblia diz que agora o anjo disse: fica tranquila Maria, porque o que vem sobre ti é obra do Altíssimo. Oh, glória! Aleluia! Deus cumpre com aquilo que fala. Agora você precisa crer e se firmar. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, quero conhecê-lo, quero ter relacionamento, precisa primeiro acreditar que ele existe. Segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Terceiro, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Não adianta você vir todos os dias de culto aqui e não acreditar. Não adianta ser: não, eu sou membro daqui, eu gosto daqui, eu estou firme aqui, eu me simpatizei com a... Para com o negócio de simpatizar. Você tem que amar o Cristo. Porque tem crente que ele simpatiza com o lugar. Ai, achei tão legal o grupo, eles cantam tão bem. Ai, eu sinto alegria no meu coração. No dia que o grupo não canta, ele vai embora da igreja. Porque se apegou a coisas e não ao Deus da casa. E o Deus dessa casa, o Senhor dessa casa está dizendo: vós sois minhas testemunhas da verdade que eu vos tenho falado. Aleluia! Deus, o próprio Deus havia dito para Adão, que era para ter dito para a mulher também: não podemos comer, mulher. Não era para Adão dizer para a mulher: vai para lá, mulher, com esse negócio. Não quero não. Não pode ser quem for da tua casa, sangue do teu sangue. Veio oferecer pecado para tu, sai fora. Não, Adão foi lá e comeu. Saciou a fome. Aí lá vem Deus: Adão, que Deus, oh, irmãos, Deus é terrível. Deus já sabia o que estava acontecendo, mas lá vem Deus. Adão, cadê você, Adão? Por que não está cultuando hoje, Adão? Por que não deu glória a Deus hoje, Adão? Onde tu estás, Adão? Primeiro sinal, eu dizia, vou voltar, de alguém que não está bem na praia, é se esconder. Ou não vem para o culto, ou quando vem fica camuflado aí no meio das cadeiras. Tem alguma coisa errada. Aonde tu está, Adão? Eu fui ali colocar uma roupa, porque eu percebi que o Senhor ia chegar e eu vi que eu estava nu. Ah, você viu que estava nu? Quem foi que lhe abriu os olhos, Adão? Por acaso comeu do que eu disse que não era para comer? É Deus dando a oportunidade de confessar o pecado e deixar. Não era para Adão dizer: me perdoa, Senhor, eu comi. Eu não resisti, comi. Talvez Deus ia mudar a história ali. Não. O que Adão fez? Foi a mulher que tu me deste. Automaticamente, o que Adão está falando? A culpa é de Deus. Se tu não tivesse inventado de me dar mulher, ela não tinha me oferecido, eu não tinha comido, estava tudo tranquilo. Então, Deus, foi tu que me deu ela. E ela me deu, eu comi a comida que ela me deu. Aí Deus olha para a mulher: o que foi que tu fez? Foi o diabo. Foi a serpente. Porque é assim. O pecado, ele chama atenção, ele aguça os olhos, ele atrai. Você comete. Depois que comete, vem as consequências. Eu sempre digo na igreja: é porque, tem crente que fala para mim: é pastor, porque eu não concordo com isso aí, eu quero fazer desse jeito. Faça o que você quiser, meu filho. Faça o que você quiser. A atitude é sua. Só que lembra que a escolha é sua. Deus, olha para cá, aqui para mim, ó. Deus não interfere nas suas escolhas. Deus não interfere. Só que você precisa lembrar: Deus te deu um cérebro, não deu? Então pensa, lembra, medita, cozinha aí, lembra. Pensa nisso e guarda essa palavra. Deus não interfere nas suas escolhas, porém, as suas escolhas vêm com um pacotinho chamado consequências. O que você escolhe trará consequências sobre você. E é a lei da semeadura: tudo que o homem plantar, o homem vai colher. O plantio é voluntário. Eu quero plantar tudo. Planta.
É voluntário. Só que a colheita é obrigatória. Tu vai colher a 100 por 1. E como diz a Bíblia, medida recalcada, sacudida e transbordante. Tem gente que não está vivendo a vida que acha que é bom e culpa a igreja, culpa o pastor. Eu saí de lá porque o pastor é tão ruim. Não, foi tu que plantou errado. Está na hora de mudar o plantio, para que a colheita seja diferente. A mulher come do fruto, o homem come, que é Adão. Fala para Deus que a culpa é da mulher, a mulher fala que a culpa é do diabo, da serpente. Deus vai dar punições, só que em meio da punição, Deus gera uma palavra profética. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, serpente. Aleluia. E é aqui que eu quero concluir dizendo, em meio a tudo aquilo que o diabo nos propõe, em meio a toda a queda, aprisionamentos que temos em área sentimental, em área profissional, em todas as áreas das nossas vidas, há um Deus que ainda esmaga a cabeça da serpente. E Ele está presente nessa casa dizendo para mim e para você aquilo que João menciona no capítulo 8, no versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levanta dessa cadeira aí, vamos orar junto, levanta. Aleluia. O Éden não deixou de ser Éden. Adão caiu, mas a queda de Adão gerou uma palavra profética de um segundo Adão. O primeiro Adão trouxe o pecado ao mundo. O segundo Adão tirou o pecado do mundo. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que o próprio João Batista, aquele que nasceu lá da Isabel, que nasceu lá de Zacarias, está mergulhando o povo nas águas de Jordão, dizendo: eu vos batizo com água para remissão e perdão do pecado, mas em um depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dele eu não sou digno nem desatar as sandálias dos pés, eu não mereço nem estar na altura do chão que ele pisa. E daqui a pouco aparece um homem e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh glória, oh glória, oh glória. É Jesus, meu irmão, Jesus está aqui. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, eu não sei qual é o problema que você deixou lá na casa, no trabalho, no ambiente que você veio de lá para cá, mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: Ele continua sendo o mesmo. Então agora é a hora que você tem oportunidade para orar.